Muito bem, iniciamos mais uma vez o nosso programa Arquidiocese em Comunhão. Alegria estar com você nessas 2 semanas especiais em que nós estamos falando a respeito de São José, o grande São José. Esse ano especialíssimo que a providência divina, né, nos deu de presente para nós conhecermos mais, aumentarmos a nossa devoção por São José. Né? Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para, nos próximos minutos, estarmos juntos e conhecer hoje o tema do dia, São José, né? Padroeiro da boa morte. Então, vamos refletir a respeito da graça de uma boa morte. E hoje nós celebramos a memória de Santo Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, realmente o grande doutor da igreja. Ele não morreu no dia de hoje, a festa dele é celebrada hoje porque é a festa em que foi trasladado o seu corpo para a cidade de Toulouse, na França, Tolosa, né? Toulouse, que fica lá numa região no sul da França, perto de Lourdes, né? Nossa Senhora apareceu lá em Lourdes, já mais para o lado da fronteira da Espanha, lá que está enterrado Santo Tomás de Aquino, e ele é um exemplo para nós, né, de quem soube viver e morrer bem. Então, para iniciar um pouco o nosso tema, né, para dar o pontapé inicial, falar um pouco da morte de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino estava viajando para o concílio de Lyon. No meio do caminho, ele vinha montado num jumentinho, num burrico, né, e tinha tido um deslizamento na estrada com galhos de árvores pendendo, e aconteceu que ele levou um forte golpe na cabeça de um desses galhos de árvore, ficou atordoado e não sabemos bem o que é que depois levou à sua morte, mas o fato é que ele passou bem ainda mais um dia ou 2 de viagem, logo depois adoeceu e viu mesmo que estava morrendo. Ele com seus companheiros de viagem foram acolhidos no mosteiro cisterciense de Fossa Nova, e então ali ele pediu, né, o viático, pediu os últimos sacramentos, queria fazer uma confissão geral, e o secretário de Santo Tomás de Aquino, o Frei Reginaldo de Piperno, foi quem ouviu a sua confissão. Confissão geral de Santo Tomás de Aquino. Quando Frei Reginaldo saiu de lá, depois da confissão, ele chorava convulsivamente. E dizia: eu ouvi a confissão de uma criança de 5 anos de idade. Ou seja, se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Essa é a nossa ambição, a ambição cristã. A ambição cristã ela é para baixo, ou seja, é a humildade, a confiança, a docilidade de uma criança, a pureza de uma criança, a profunda castidade e pureza de uma criança. Santo Tomás de Aquino, que quando ele foi tentado na sua juventude, os irmãos dele contrataram uma prostituta para tentar convencê-lo de não seguir a vida religiosa de dominicano. Ele repeliu aquela tentação e apareceram em seguida anjos que o cingiram com um símbolo da castidade, né? Os anjos vieram para... O símbolo é aquele cinto, aquela corda que os padres usam, né, ao redor da cintura, é aquele símbolo da pureza, da castidade. Inclusive, por isso que as pessoas também usam o cordão de São José, né? O cordão de São José, que é levado amarrado na cintura para pedir a São José a graça, o dom da pureza. Então, logo vieram os monges para trazer o viático, o Santíssimo Sacramento. Jesus. Aquele mesmo Jesus que viveu com São José, agora estava lá no Santíssimo Sacramento, sendo o viático, a comunhão para Santo Tomás de Aquino, que estava morrendo lá em Fossa Nova.
São Tomás de Aquino, moribundo na cama, conseguiu forças para se prostrar por terra. Os biógrafos dizem, prostratus ad terram. E ali, recebendo o Santíssimo Sacramento, conforme era o costume da época, antes de dar a última comunhão para o moribundo, o padre então perguntava, se tu crês que nesta hóstia consagrada está o verdadeiro Filho de Deus que nasceu da Virgem e por nós foi cravado na cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Então São Tomás de Aquino, com uma voz forte, libera voce, né? Em latim, ele respondeu, creio de verdade e com certeza que este é o Redentor, Deus e homem, o Filho do Eterno Pai e Filho da Virgem Maria, o Senhor Jesus Cristo. Assim creio de coração e assim confesso com a minha boca. E aí são registradas as últimas palavras de Santo Tomás de Aquino. Depois que ele respondeu essa pergunta, ele olha para a hóstia consagrada e diz, eu vos recebo, ó preço da redenção de minha alma, eu vos acolho, ó viático de minha peregrinação. Viático quer dizer o alimento do peregrino, né? Da via, do caminho. Por vosso amor, está falando com Jesus, Santo Tomás falando com Jesus. Por vosso amor eu estudei, eu vigiei, eu sofri. A vós eu preguei e a vós eu ensinei. Nunca disse nada contra vós. E, se o fiz, foi por ignorância minha. E não quero me obstinar no erro, se por acaso ensinei algo a respeito deste sacramento e dos outros, eu submeto ao juízo da Santa Igreja Romana, em cuja obediência saio agora desta vida. Essas são as últimas palavras de Santo Tomás de Aquino, dirigidas a Jesus. E como Santo Tomás, como São José, né, nós queremos verdadeiramente receber de Deus a graça de uma boa morte. Uma boa e santa morte, assim, com Jesus, com Maria. E nós, como eu anunciei no início do programa, queremos hoje refletir a respeito de São José, padroeiro da boa morte, né? Por que São José é o padroeiro da boa morte? Bom, em primeiríssimo lugar, porque ele teve uma morte invejável, né? Todos nós gostaríamos de ter a morte de São José, porque ele teve, na hora da morte, a consolação de ter ao seu lado Jesus, ali, e Nossa Senhora. Né? E quem de nós não gostaria de ter Jesus e Nossa Senhora consolando a cabeceira da sua cama na hora da sua morte? Né? Então, de fato, São José é aquele santo que intercede, né, pedindo a Deus para que nós recebamos a graça de uma boa morte. É importante a gente recordar que nós estamos nesse mundo para isso, estamos nesse mundo para morrer. Ou seja, não somente estamos aqui para morrer por uma fatalidade, não é isso. Estamos nesse mundo para morrer no sentido que nós estamos aqui preparando o nosso céu. Ou seja, nós estamos aqui para ir para o céu. E a gente morre para ir para o céu. Só que acontece que é nesse último instante, nesse momento da sua morte, que você é julgado por Deus. É ali que você tem que estar pronto para uma boa morte, né? Os cristãos, desde sempre, nós rezamos pedindo a Deus a graça que Ele nos livre da morte imprevista, da morte repentina, da morte não preparada. Né? Livrai-nos, Senhor, da morte repentina. Aquela morte onde nós não tivemos tempo de nos preparar, de estar prontos. Para que nós não sejamos colhidos como as virgens imprudentes que não tinham óleo nas suas lâmpadas. Então, essa é a realidade
que nós precisamos pedir a Deus a graça maior, a graça da perseverança final, para que Deus nos acolha, né? Junto de si. Nós precisamos viver bem para morrer bem. Por isso São José é nosso protetor, nosso padroeiro, e que ele nos conceda a graça de uma boa e santa morte. Como é que foi a morte de São José? Né? Muita gente se pergunta. Aqui nós não temos muitas certezas. A única coisa que a gente sabe, e isso parece bastante razoável, é que São José morreu antes da vida pública de Jesus. Ou pelo menos, com certeza absoluta, antes da paixão. Por quê? Porque na hora da morte, Jesus na cruz, antes de morrer, entrega Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, ao discípulo amado São João Evangelista. Ora, Jesus não entregaria Nossa Senhora a São João se São José estivesse vivo. Né? Isso é uma das coisas também que prova que Nossa Senhora não teve outros filhos. Por quê? Porque Jesus não entregaria a sua mãe a um outro se tivesse irmãos que cuidassem da mãe. Então Jesus, capítulo 19 do Evangelho de São João, nos seus momentos derradeiros, aqui na terra, entre nós, ele entrega a sua mãe santíssima a São João Evangelista. E isso nos leva a concluir que certamente São José já tinha falecido. Agora, quando foi que São José faleceu? Aí nós podemos fazer conjecturas, né? A gente pensa na hipótese de que São José faleceu antes da vida pública de Nosso Senhor, porque quando Jesus está na vida pública, ele é chamado de filho do carpinteiro, mas sempre dizem, olha, tua mãe e teus irmãos, que são aqui a palavra irmãos quer dizer primos, né? Estão aí fora querendo falar com você. Não mostra que teria lá São José querendo falar com ele. Então, São José tendo morrido antes da vida pública de Nosso Senhor, existe a hipótese, e aqui estamos falando de pensamentos de probabilidade, de que São José tenha morrido em Jerusalém. Ou seja, como diz o Evangelho de São Lucas, Jesus e os seus pais costumavam subir a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Então, indo São José com a Virgem Santíssima e Jesus para a festa da Páscoa, antes de Jesus começar a sua vida pública, São José, então, morreu em Jerusalém e foi sepultado em Jerusalém. Isto, damos esta hipótese dele ter morrido em Jerusalém e sepultado em Jerusalém, por quê? Por causa daquele fato extraordinário de que não existe sepulcro de São José. Ou seja, como é que nós cristãos veneramos o túmulo de tantos santos e de repente o túmulo de São José não tem relíquia de São José, né? Ninguém venera por aí um osso de São José, né? Um pedaço do corpo de São José, não existe. Então, isso nos leva a crer que São José estivesse entre aqueles mortos que ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz. O Evangelho de São Mateus narra isto. Quando Jesus morreu na cruz, que deu o último suspiro, né, rasgou-se o véu do templo, houve um grande terremoto e os mortos ressuscitaram. Ou seja, alguns justos, alguns santos, ressuscitaram e foram vistos em Jerusalém por várias pessoas. Então, se supõe, mas isso tudo é pensamento, que então São José estivesse entre esses mortos ressuscitados e que São José ressuscitado esteja no céu de corpo e alma, né? Junto com a Virgem Maria, que também está no céu de corpo e alma. E assim, São José teria morrido em Jerusalém. Mas o que importa mesmo, o que realmente é mais importante, é este fato de que São José teve
à beira da cama ali, na sua cabeceira, são Jesus e Nossa Senhora que o confortavam, que davam a ele, não é, aquela força interior na hora da morte. Certamente podemos imaginar aqui o coração desse santo patriarca, olhando para Jesus e Maria e como todo santo, humilde, pedindo perdão a Jesus e a Nossa Senhora, pedindo perdão a Jesus por não ter sido um pai digno dele, filho de Deus, pedindo perdão a Nossa Senhora por não ter sido um esposo digno dela, a toda a Santa Mãe de Deus. Porque por mais que São José não tivesse pecados, quem é que é capaz de ser santo à altura, não é, de ser verdadeiramente o pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo? Por mais graças que tenha recebido na vida, por mais que o convívio com Jesus foi gerando cada vez mais intensamente aquele coração de pai que ele precisava ser, por mais que o convívio com Nossa Senhora fosse gerando aquele coração de esposo, de devoto da Virgem Maria que ele precisava ser, realmente aqui nós encontramos a grandeza de um homem que, diante do abismo da misericórdia de Deus, se vê miserável na hora da morte. Certamente, na hora da morte de São José estavam lá os anjos. Os anjos que acompanharam a Sagrada Família durante toda a vida. Os anjos que conduziram São José. E naquele último sono, o sono da morte, o anjo deve ter aparecido a São José, aquele mesmo anjo que disse a ele: sai do Egito, volta para a Terra Santa. Deve ter dito a São José: servo bom e fiel, José, entra para o teu descanso, entra para o teu repouso. Se a gente for procurar qual é a causa da morte de São José, nós não sabemos. Mas alguns santos, como Nossa Senhora, por exemplo, morreram de uma causa mortis meio estranha. Morreram de amor. Morreram da intensidade do ato de amor. Ou seja, São José, que convivia intensamente com Jesus e com Maria, certamente foi mantido em vida por milagre. Sim, porque, imagine, você está lá, em contato direto com o Filho de Deus, com Nossa Senhora, crescendo no amor, mas que coração aguenta isso? Né? Só por um milagre. Ele, São José, então, mantido vivo por um milagre de Deus, morreu de amor, tendo cumprido a sua missão. Então, a sua alma não foi imediatamente para o paraíso. Por quê? Porque Jesus não havia ainda morrido na cruz para abrir as portas do paraíso. Foi para a morada dos mortos. Ou seja, aquela mansão dos mortos onde os justos, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os santos do Antigo Testamento esperavam o Messias. E São José certamente foi lá levando a eles a boa nova, a notícia de que o Messias já tinha se encarnado, Deus se fez homem. Alegremos-nos porque está perto. Está perto o momento em que nós entraremos no céu para ver Deus face a face junto com os seus anjos. São José, padroeiro da boa morte. Peçamos então a São José que nos conceda a graça de morrer bem, para vivermos a eternidade felizes
contemplando não somente a Ele, mas a Nossa Senhora e a Jesus, a glória dos santos e dos anjos, a glória de Deus por toda a eternidade. Muito bem, retornamos ao nosso programa Arquidiocese em Comunhão e estamos falando a respeito de São José, né? São José, padroeiro da boa morte. São José que nos concede a graça de nós podermos verdadeiramente viver bem, que nos acompanha, né, para morrer bem, né? Eu me recordo da morte de Dom Francisco de Aquino Correia, que foi grande arcebispo de Cuiabá. Ele morreu em 1956, lá no Hospital Santa Catarina, aquele hospital que fica lá na Avenida Paulista, em São Paulo, e morreu, e o corpo dele foi trazido aqui em Cuiabá. Foi o primeiro avião que aterrissou na pista do aeroporto de Várzea Grande, Cuiabá, uma pista asfaltada, recém-asfaltada, foi o avião trazendo o corpo de Dom Aquino. Pois bem, quando ele estava lá no Hospital Santa Catarina, a irmã, hospital cuidado pelas irmãs, a irmã veio perguntar se poderia mandar o padre para trazer para ele o viático e dar a unção dos enfermos, ou seja, a extrema unção, como se chamava na época. E o Dom Aquino espantou, disse: que é isso? Espantado de que o seu estado fosse tão grave, né? E a irmã, com aquela sinceridade que é necessária nessas horas, né, para ajudar as pessoas que estão morrendo, né, disse: sim, é muito grave, sim. E ele então disse: é pela terceira vez que eu vou receber a extrema unção. Então, que venha. Pode ser que o padre pode vir mais à tarde. E a irmã disse: senhor arcebispo, se o senhor tem que lutar, é melhor que lute com nosso Senhor. Ou seja, é melhor que lute tendo Jesus, né? Nosso Senhor. Então, aqui é outra coisa, uma coisa fantástica, ou seja, a atitude dessa irmã, que foi providencial, porque se tivesse deixado para mais tarde, Dom Aquino já estaria inconsciente e não poderia ter recebido o viático, né? Então, que venha. E ele, então, recebeu a extrema-unção, juntamente com Jesus sacramentado, o viático, e naquele momento ele deixou sair uma palavra da sua boca. O arcebispo Dom Francisco de Aquino Correia: saiba morrer aquele que viver não soube. Essa frase era de Bocage. E o padre salesiano que estava presente disse para ele: mas Vossa Excelência soube viver bem. E aí Dom Aquino respondeu: que os anjos digam amém. Que os anjos digam amém. Ou seja, que os anjos digam amém, que vivemos bem, porque a melhor preparação, né, para uma boa morte é de fato viver bem. Mas peçamos então a São José esta graça, né, para que nós possamos viver verdadeiramente uma vida santa e termos, se Deus quiser e Deus quer, uma morte santa, tá bom? Vamos então tentar responder aqui algumas perguntas de vocês, né? A Manuela Mascarim Passoni
no YouTube, ela pergunta: Padre, sua bênção, sabe-se como foi a morte de São José e se verdadeiramente ele morreu com mais de 100 anos? Então, eu já respondi, Manuela, no bloco anterior, né, como São José morreu, provavelmente, né, o que nós sabemos aqui, com certeza sabemos que Jesus e Maria estavam com ele, mas provavelmente pode ter sido em Jerusalém. Que ele tenha tido mais de 100 anos, Manuela, isso daí depende de nós crermos ou não naquilo que dizem os evangelhos apócrifos, né? Eu já disse no início da nossa semana, na semana passada, em que falávamos de São José, eu falava que eu não acredito que São José fosse um velhinho, né? Essa ideia de que São José era um velhinho e que Nossa Senhora casou com São José viúvo e que ele já era bem velhinho, isso daí eu não creio nisso. Por quê? Por causa da missão que São José tinha. Ou seja, São José tinha a missão de proteger Nossa Senhora. Se ele fosse um velhinho de 100 anos, era Nossa Senhora que precisava proteger ele, né? Depois, velhinhos não caminham para o Egito, né? Como é que o anjo aparece para ele e diz: vai, levanta-te, pega a mulher, ou seja, a mãe e a criança, porque querem matar a criança, e foge para o Egito no meio da noite. Ele vai caminhando para o Egito. Como é que ele faz isso? Como é que ele vai ser o protetor do menino Jesus e de Nossa Senhora sendo um velhinho? Eu não creio, né? Sinceramente, se alguém acredita, creia nisso, tudo bem, mas para mim são invenções dos evangelhos apócrifos que inventaram esses negócios um pouco na descrença da castidade. Ou seja, existe, né, uma certa descrença da castidade masculina. Então, que Nossa Senhora tenha sido virgem, tudo bem, mas que São José tenha suportado viver sem se casar, sem ter relações sexuais, não. Então aí inventam que ele teve um primeiro casamento, que teve filhos, e que depois, já velhinho, quando não representava mais nenhum perigo, né, para a Virgem Maria, Deus entregou, né, Nossa Senhora para que o velhinho cuidasse dela. Mas isso é bastante ofensivo para São José. Por quê? Bom, primeiro, porque é evidente, é não crer no lírio que está lá na mão de São José. Todas as nossas imagens, São José tem um lírio, é a pureza. Segunda coisa, não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque a função de São José era também ser o guarda da honra de Nossa Senhora e de Jesus, para que Jesus não nascesse fora de um casamento, para que as pessoas não pensassem mal de Nossa Senhora. Agora, imagine só, se ele era um velhinho incapaz de fazer, de gerar crianças, como é que ele podia cumprir essa sua missão, né, de, para o público, aparentar como sendo o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquele título que nós damos de São José, de pai putativo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, pai que julgavam, que achavam, que se tinha ideia, né? Tá bom? Outra pergunta do Herbert Henrique, uma pergunta do YouTube. Padre Paulo, a sua bênção. A pergunta: se o sexo é bom, feito por Deus, e dentro do matrimônio, o matrimônio só é válido e consumado depois da relação conjugal, por que São José e Nossa Senhora optaram pela castidade? Herbert, porque o sexo é bom, mas o celibato é ótimo. Ou seja, é muito melhor. Vejam, quero que você entenda o seguinte. Quando você pensa no celibato somente como uma ausência de sexo, então tudo bem. É um vazio. Mas é que nós estamos falando aqui de corações santos que amam a Deus. E o celibato cristão católico, né, de 2000 anos da igreja, aquele que foi vivido por Jesus, e portanto por Maria, e portanto por José, 3 celibatários, é um celibato de amor. Ou seja, da alma que quer se unir a Deus, como a esposa quer se unir ao esposo. Existe uma graduação no amor.
Você pode amar a Deus simplesmente para não querer ofendê-lo. Isso é o que a gente chama de amor servil. Pode ser que você seja generoso. E que você faça não somente aquilo que são os mandamentos, que você cumpra suas obrigações, os mandamentos, mas você queira fazer aquilo que não é obrigatório, que você faz generosamente, você se entrega a Deus. Isso é o que nós chamamos de amor filial. Ou seja, o filho não é como o empregado. O empregado cumpre seus deveres, ele tem uma carga de 8 horas de trabalho, depois férias remuneradas, descanso semanal e companhia limitada. Mas o filho não. O filho ele sabe que ele é o herdeiro, né? E sabendo que ele é o herdeiro, ele vai e se doa completamente, generosamente. Esse é um segundo amor. É um amor mais elevado do que o amor servil. Mas existe um terceiro amor, mais elevado ainda, porque o filho ama o pai. O filho é generoso com o pai. Mas o filho não quer se unir ao pai como a esposa quer se unir ao esposo. E nós todos somos convidados para o banquete nupcial do matrimônio do Cordeiro no céu. Ou seja, a união. Deus quer uma união conosco que é íntima, a união de esposa e esposo, a igreja, nós, a humanidade redimida, a humanidade que recebe a redenção do sangue de Cristo na cruz, ela é esposa, que se une ao esposo. Essa é a nossa vocação, essa é a sua vocação, mesmo que você seja casado, a sua vocação é um dia se unir a Cristo no céu, como a esposa se une ao esposo. E como é que Cristo se une à sua esposa? No amor. O leito nupcial de Jesus foi a cruz, em que ele, como todo esposo faz com a esposa, disse: isto é o meu corpo que é dado. E nós não vamos dar nossa vida? Então existem pessoas que crescem no amor de Cristo, a tal ponto que querem já aqui na terra fazer aquilo que todos nós faremos no céu. Já aqui na terra, como a esposa que se entrega ao esposo e diz: isso é meu corpo que é dado, essa é a minha vida que é dada, esse é o meu sangue que é derramado para me unir a esse divino esposo que se deu por mim na cruz. Então, na realidade, nós temos a graça, né, de sermos chamados a essa grandeza. São José e Nossa Senhora optaram pela consagração virginal antes mesmo de saber que Nossa Senhora ia ser mãe de Jesus. O anjo, quando apareceu para Nossa Senhora, ele disse, né, que eis que tu conceberás. E Nossa Senhora reagiu: como é que isso vai acontecer se não conheço o homem? Veja, ela já era casada com São José e diz: como isso vai acontecer se não conheço o homem? Evidente que ali é um voto de virgindade que ela tinha e que São José tinha, porque queriam se unir a Deus. Então, a questão da virgindade e do celibato não é porque o sexo é mau, mas é porque o celibato é ótimo. A união com Deus não tem comparação. A união com Deus não tem comparação. O amor que qualquer mulher possa dar neste mundo a um homem não tem comparação ao amor de Deus. Então é evidente que as pessoas que vivem o celibato consagrado, a virgindade consagrada, devem se inspirar no amor ardente, na fornalha ardente de amor do coração de São José, de Nossa Senhora e de todos os santos celibatários que viveram aqui nessa terra, para viver esta oração afetiva junto com Deus, muito unido a Deus. Tá bom? Então essa é a razão por que São José e Nossa Senhora quiseram a virgindade. Tá bom? Deus abençoe você, Herbert. Gostaria agora de responder a uma pergunta do Rafael Pietro, né, que perguntou: Padre Paulo, o senhor pode falar sobre as indulgências para o ano de São José? Veja, Rafael, eu
já falei aqui brevemente das indulgências, vou falar novamente, porque eu já anuncio qual é o tema do nosso programa que nós vamos fazer amanhã para concluir essas 2 semanas sobre São José. Né? Nós amanhã iremos fazer um programa a respeito da oração do Pai Nosso. Você vai dizer, padre, o que tem a ver a oração do Pai Nosso com São José? Bom, tem a ver, primeiro porque São José era pai, né? Mas não somente, é porque por causa da indulgência plenária. Veja, existem 5 formas de recebermos a indulgência plenária deste ano de São José. Claro que as outras formas de indulgência plenária continuam de pé, mas a igreja quis acrescentar essas 5 próprias para o ano de São José, que vai até dia 8 de dezembro de 2021. Quais são as 5 formas de nós recebermos indulgência plenária? Bom, primeiro, deixa eu recordar como é essa coisa de indulgência plenária. Você pode receber a indulgência plenária para você, né? Para descontar as penas do purgatório, que são devidas pelos seus pecados cometidos no passado. Ou pode aplicar essa indulgência plenária para os mortos, né? Para as pessoas falecidas que estão no purgatório, para libertá-las do purgatório. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer o quê? Tem que ter a obra indulgenciada, que é esses 5 pontos que eu vou colocar aqui, você escolhe um deles, né? Faz aquele negócio lá. E aí, as condições normais ordinárias, que é o quê? Que você tenha feito uma confissão recente, comungue e reze nas intenções do Santo Padre e o Papa. Né? Então, pode-se receber uma indulgência plenária por dia, não mais do que uma indulgência por dia, plenária. Só que significa, se é por dia, você precisa comungar para cada indulgência que você recebe e rezar pelo Papa para cada indulgência que você recebe. E a confissão não. A confissão pode servir para várias indulgências plenárias. Né? Então, quais são as 5 obras que a gente tem que fazer? Você escolhe uma dessas 5 aqui. Além disso, comunga, confessa, comunga e reza pelo Papa. O que é que nós podemos fazer? 5 coisas. Primeiro, meditar durante meia hora a oração do Pai Nosso. É chamada oração dominical. A oração do Dominus, do Senhor. A oração do Senhor, que é o Pai Nosso. Ou então, participar de um retiro onde inclua uma meditação sobre São José. Então esse é o primeiro ponto. Ou medita sozinho, meia hora sobre o Pai Nosso. Amanhã nós vamos refletir sobre a oração do Pai Nosso, porque eu quero dar pontos de reflexão, pontos de meditação, para que você possa cumprir nessa indulgência. Sim, porque muita gente diz assim, nossa, mas meia hora com o Pai Nosso, o que eu vou fazer meia hora com o Pai Nosso? Né? O Pai Nosso a gente reza em 30 segundos. Como é que eu vou fazer meia hora com o Pai Nosso? Bom, então eu vou te dar umas dicas aí para você poder fazer a sua meditação sobre o Pai Nosso amanhã. Então não percam o programa de amanhã. Segundo ponto, fazer obras de misericórdia corporal e espiritual, né? Seguindo o exemplo de São José. Ou seja, ajudar os necessitados, as pessoas, né? Ensinar os ignorantes, visitar os enfermos, dar de comer a quem tem fome, né? Isso daí em honra a São José, imitando o exemplo de São José. Além disso, terceiro ponto que você pode fazer para lucrar a indulgência plenária nesse ano de São José, que é recitar o terço, o Santo Terço. Né? No decreto de indulgência está escrito lá o Sacratíssimo Rosário, mas quando se fala na penitenciaria apostólica de Sacratíssimo Rosário, se fala pelo menos de 5 mistérios do Rosário, que é aquilo que nós em português chamamos de terço. Tá? Já havia indulgência plenária para o terço recitado em família. Agora, com o ano de São José, foi acrescentado que pode ser também entre noivos. Né? Então, o terço, mas não qualquer terço, é o terço recitado em família ou entre noivos. Esse tem indulgência plenária. Quarto ponto, oferecer o seu trabalho. Né? Em honra a São José, colocá-lo debaixo da proteção de São José, o patrocínio de São José, para que ele, que era operário, que era trabalhador, abençoe o seu trabalho e faça o seu trabalho
também uma fonte de santificação para você, né? Também pedindo a São José que ajude aqueles que estão necessitados, que precisam encontrar trabalho. E, finalmente, indulgência plenária para aqueles que recitarem a ladainha de São José pelos cristãos perseguidos, né? São esses 5 pontos para a oração, para receber a indulgência de São José. Vamos concluindo o nosso programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom. Vamos refletir sobre o Pai Nosso amanhã, hein? Não perca. Até mais.